Sua pior inimiga é você mesma. Oiê, sejam muito bem-vindas ao meu cantinho de terapia. Hoje trago para vocês um tema que talvez vocês tenham e nem sabem disso. Muitas pessoas têm, mas poucas sabem que existe e que está sofrendo com isso, que são as nossas crenças limitantes. Já ouviu falar disso antes? Se sim, deixa nos comentários. Se não, também deixa nos comentários. Vamos participar desse vídeo ativamente. E para começar, irei me apresentar. Sou Natália Oliveira, sou terapeuta especializada em TRG e coaching, e o meu objetivo com esse vídeo e com o meu canal é trazer mais equilíbrio emocional para você. Então, se você ainda não é inscrita, se inscreva agora mesmo, hein? E sem mais demora, vamos começar. As crenças limitantes, o que são, como surgem e o que fazer com elas. Mas primeiro eu preciso conversar com você sobre a nossa mente. Como a nossa mente funciona? Desde que estamos na barriga de nossas mães até os dias de hoje, nossa mente está em constante evolução. Por isso, se você acredita que você não pode aprender as coisas, saiba que isso é uma crença limitante. Vamos então entender como isso funciona. Do 0 aos nossos mais ou menos 7 anos de idade, estamos mais sujeitos e mais sensíveis aos estímulos externos, às sensações da nossa mãe quando estamos na barriga e do lado de fora dos nossos pais, das pessoas que convivemos, na creche. Então estamos sujeitos a esses estímulos externos. E as nossas crenças limitantes, elas surgem quando temos um forte impacto emocional. Seja esse impacto bom ou seja ele muito mau. Acontece que as nossas crenças limitantes, a maioria delas, são ali na nossa infância que acontecem. Isso não significa que você não possa sofrer uma crença limitante agora, nesse exato momento. Para que vocês consigam compreender melhor o que são crenças limitantes, eu trago para vocês a minha história. Quando eu era criança, eu morava com minha mãe, meu pai e mais 2 irmãs. Porém, no dia que eu nasci, o meu pai tinha acabado de perder um emprego porque a empresa que ele trabalhava tinha falido. E como ele tinha recebido em forma de salário equipamentos da empresa, ele resolveu abrir a própria empresa. É lógico que eu não lembro porque eu era muito pequenininha, mas eu imagino que naquela época o estresse e a falta de recursos financeiros era muito grande em minha família. Conforme eu fui crescendo, eu sentia a falta do meu pai. E aí eu perguntava para minha mãe: cadê meu pai? E ela dizia: está trabalhando. Por quê? Porque ele tinha uma crença também. Uma crença que impedia ele de ficar em casa, porque ele achava que trabalhar duro era trazer dinheiro para casa. E a falta dele dentro de casa e as palavras da minha mãe fizeram eu inconscientemente criar uma crença limitante em mim. E qual foi a crença limitante que nasceu em mim? Foi que trabalhar é ruim, ganhar dinheiro é ruim, porque isso faz eu ficar longe da minha família. E quando eu cresci, toda vez que eu tentava uma carreira, uma profissão, um trabalho, eu me sabotava, porque eu via que aquilo estava tomando muito meu tempo e eu não ficava com os meus filhos e meu marido. Então eu acabava me auto-sabotando. Isso foi o que aconteceu comigo e foi a interpretação que eu tive na época. Pode ser que você, se tivesse vivido a mesma experiência que eu, criasse um outro bloqueio, como por exemplo, o bloqueio de trabalhar duro. Talvez você tivesse desenvolvido a crença de que trabalhar duro é a melhor solução, que só quem trabalha duro que ganha dinheiro. E isso faz eu lembrar
do caso de um cliente que eu atendi faz pouco tempo, um rapaz. Ele veio me procurar porque a esposa dele acabou de largar ele. Ela dizia que ele trabalhava demais e não tinha atenção para ela e nem para os filhos. Então ela pediu o divórcio. Ele, desesperado, procurou a minha ajuda. E juntos conseguimos encontrar um bloqueio emocional nele. O que aconteceu com a crença limitante dele? Quando ele era criança, toda vez que ele fazia um trabalho, que ele trabalhava, ajudava em casa, ajudava os pais, o pai dele o elogiava e dizia assim: muito bem, filho, trabalhe bastante, porque quando trabalhamos, conquistamos e alcançamos o sucesso, ganhamos muito dinheiro. Quem descansa é fraco, descansar é para os fracos. Então, o que aconteceu? Ele cresceu, e aí trabalhou muito, e toda vez que ele chegava do serviço, ao invés de ficar com a família e com os filhos e com a esposa, não, ele optava em arrumar mais trabalho, arrumava bicos, arrumava trabalhos online, fim de semana. Ele queria trabalhar o tempo inteiro e perdia o foco naquilo que era mais importante na vida dele, a família. E ele só se deu conta disso quando a esposa dele pediu o divórcio. Mas, com a ajuda da TRG, do método aqui de TRG, eu consegui tirar essa crença limitante dele. Ele conseguiu reconquistar a esposa e hoje, graças a Deus, eles estão felizes, juntos na mesma casa. Esses são só alguns exemplos que existem, mas existem muito mais histórias. Eu trago para vocês também a história da Rosana. A Rosana também foi uma cliente que eu atendi faz pouco tempo. Ela, quando criança, ela tinha muita imaginação, ela queria conversar com todo mundo, queria expor suas ideias, suas histórias. Então, quando chegava visita na casa dela, ela ficava empolgada, porque ela falava: agora eu vou ter com quem conversar, vou expor tudo que eu quero. E aí, quando as visitas chegavam, a mãe dela dizia: fica quieta, Rosana. Você não tá vendo que você tá incomodando as pessoas? Vai pra lá! Os adultos não querem ouvir suas histórias. E a Rosana foi inconscientemente criando dentro dela de que o que ela tinha para pôr para o mundo não era importante. Que as histórias dela não eram importantes, as ideias não tinham pertinência, ela não precisava expor, ela não tinha que expor. E ela foi se calando. E ela se tornou uma mulher muito calada e ela acreditava que ela era tímida. Apenas isso. E no trabalho, isso a prejudicou demais, porque ela tinha que expor as ideias dela nas reuniões para poder evoluir, para poder ser reconhecida, para que a carreira dela progredisse. Mas ela travava e ela achava que ela tinha medo de falar em público, que ela era tímida. Mas não, era essa crença que a mãe dela tinha colocado nela. Não é culpa da mãe dela, não é isso. As crenças limitantes acontecem pelo nosso modo de perceber o mundo. Então não adianta você falar: eu não vou pôr essa crença nos meus filhos, porque isso não existe. A gente não tem controle sobre isso. Cada pessoa tem uma percepção do mundo. Pode ser que você, no lugar dela, não tivesse criado essa crença. Pelo contrário, pode ser que você tenha criado uma crença de que você tinha que expor mais ainda, de maneira melhor, e você ser muito comunicativa. Então não temos como saber como acontece e quando vai acontecer, mas temos como resolver as crenças limitantes que está bloqueando você de sair de onde você quer. Isso faz eu lembrar de um outro caso. Eu tenho milhares de casos, gente, mas é que se eu for trazer todos, o vídeo vai ficar longo, né? Então eu vou tentar diminuir. Prometo que é o último caso. Não vou prometer não, porque quando eu prometo, eu cumpro. E vai que vem outro caso, aí eu vou querer contar. Então eu não vou prometer, tá bom? Mas eu vou tentar ser mais rápida no vídeo para que vocês possam compreender melhor o que é crenças limitantes, porque a intenção é vocês entenderem e conseguirem identificar as suas crenças para que vocês possam desbloqueá-las de vez e sair para o mundo evoluindo. Equilíbrio emocional para que vocês possam ter muito sucesso na vida de vocês. Essa crença vai para os perfeccionistas, detalhistas, mas saiba que isso pode ser uma qualidade sua também. Mas se não for uma qualidade, sim uma crença limitante, aqui vai. É um caso onde toda vez que essa moça tentava fazer um projeto,
na escola, limpar a casa para a mãe dela, fazer algo para agradar a mãe dela criticava e dizia: faz de novo, não tá bom, faz melhor, você consegue fazer mais, anda, faz de outro jeito. E aí ela começou a criar dentro dela de que ela tinha que ser perfeita para ser amada. Então tudo na vida dela tinha que ser perfeito. Se ela ia escovar os dentes, tinha que ser perfeito. Se ela ia arrumar a cama, tinha que ser perfeita. E ela conseguia essa perfeição. Só que ela demorava muito para conseguir a perfeição em alguns momentos. E o que aconteceu? No trabalho dela, ela acabou atrasando os seus projetos, atrasando os seus serviços. Por quê? Porque ela queria ser perfeita. O problema é que quando nós estamos em um serviço, aí na sua empresa também deve ser assim, temos um horário, um prazo para cumprir. E esse prazo para cumprir, a percepção dela por ser perfeccionista é curto. Então ela não conseguia, ela terminava, aos olhos dos outros aquilo estava perfeito, mas aos olhos dela não. Então ela queria refazer, rever, fazer de novo para que ficasse perfeito para ela entregar. E acabava atrasando as entregas. E aí o que acontecia? Demissão. Ela era mandada embora de todos os serviços que ela tentava. Ao me procurar, a gente encontrou esse bloqueio. E em pouco tempo, ela conseguiu se libertar dessa perfeição demais. É lógico que a perfeição, o perfeccionismo, você analisar as coisas, rever, fazer as coisas bem feitas é muito importante. Mas temos o equilíbrio, o nosso equilíbrio. A gente tem que ter esse equilíbrio, porque senão fica tudo exagerado, ou para mais ou para menos, e isso nos prejudica. Se aqui você conseguiu se identificar em algum desses exemplos, ótimo! Você já conseguiu se libertar de uma crença. Talvez não, talvez você precise de ajuda, porque talvez essa crença esteja muito enraizada. Mas se você conseguiu se identificar, já é o primeiro passo. Você já consegue identificar o que aconteceu com você e o que está te bloqueando. Isso é maravilhoso. Acontece que as nossas crenças, elas podem sim ser identificadas, podem sim ser superadas sozinhas. Mas também acontecem as crenças que são enraizadas. E essas somente com a ajuda de um profissional que você vai conseguir se libertar. E é por isso que eu estou aqui contando isso para vocês que vocês entendam que essas crenças sim têm solução, que você pode evoluir. Talvez você já tenha ouvido frases do tipo: rico não presta, pobre tem que sofrer, dinheiro não nasce em árvore. Já ouviu alguma dessas expressões? Se vocês têm alguma expressão, alguma frase que vocês ouviam quando você era criança, vocês ouviam muito dos seus pais, dos professores, de quem você convivia, escreve aqui embaixo, comenta aqui embaixo. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar pessoas que também ouviam essas crenças. E as crenças vão ser diferentes e é incrível como cada pessoa interpreta de um jeito a mesma frase e causa uma crença diferente. Então, compartilhem aqui embaixo que vocês vão se surpreender como é possível uma única frase criar uma crença diferente em cada pessoa. Isso faz eu lembrar, aí tá vendo, por isso que eu não prometi, gente, tá vendo? Eu sabia que ia vir mais um caso. De um caso recente que eu tive, que até eu fiquei surpresa. A moça me procurou, não vou revelar nomes para manter a privacidade dela, porque ela tinha algum problema com homens. Não homem em relacionamentos, também tinha um pouquinho, mas era mais assim, homens superiores a ela, que ela achava que era muito importante. Ela se sentia rebaixada, ela se sentia às vezes humilhada, insegura e não conseguia se expressar com esses homens. E ela estava tendo problemas tanto no trabalho quanto no casamento, porque ela não conseguia expressar suas emoções, seus sentimentos para o marido. O marido achava que ela era fria, que ela não gostava dele e reclamava. E ela, sem saber o porquê, porque ela não sabia, ela não conseguia se libertar daquilo. E também no trabalho. O chefe chegava e falava, ela se diminuía, falava baixinho, não conseguia se expressar. E durante o reprocessamento, foi a surpresa tanto para ela quanto para mim. Porque quando ela era muito pequenininha, ela sofreu um abuso de um homem mais velho, que ela admirava, que ela gostava demais, que fazia parte da família. E ela ocultou
isso da memória, porque foi uma emoção muito impactante. O problema é que quando a nossa memória faz isso, ela oculta uma lembrança, essa lembrança não desaparece. Aquilo você viveu, aquilo tá lá no seu inconsciente. E isso acaba prejudicando você de tal maneira que você demora para perceber, você não descobre. E é essas lembranças que a gente chama de lembranças enraizadas, profundas, porque são as que a gente não lembra, porém estão lá. Muitas vezes, durante o reprocessamento, as clientes sentem, mas não conseguem lembrar de tão forte que foi o impacto emocional. Lógico que reprocessar isso não é fácil, mas conseguimos com muito sucesso. Ela conseguiu melhorar a comunicação com o marido, conseguiu melhorar sua comunicação com o chefe e hoje ela está muito bem, liberta desse trauma horrível na vida dela. Então eu espero que vocês tenham entendido o que são crenças limitantes. Espero que vocês tenham encontrado a sua crença limitante e que vocês se libertem dela o mais rápido possível para que vocês tenham muito sucesso. E se por algum motivo vocês perceberem que tem alguma coisa de errado, não conseguirem identificar a crença ou conseguiram, porém não conseguiram se libertar, procurem ajuda. Eu estaria aqui à disposição para vocês. Irei gravar mais vídeos para que eu possa te ajudar a encontrar seu equilíbrio emocional. Se esse vídeo foi útil para você, dê um joinha, uma curtida, me ajude a entender o que vocês querem, deixe nos comentários e eu trarei muito mais vídeo com a intenção de te ajudar. Então, me ajude a te ajudar e até a próxima!